Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. O entrevistado de hoje é engenheiro civil e político brasileiro. Foi prefeito de Maceió, governador de Alagoas por 2 mandatos, deputado federal por esse estado e vice-prefeito de Maceió. Atualmente é vice-governador de Alagoas, filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT. É pai de Nivaldo, Nina e Dário. Já sabem de quem eu estou falando? Sim, dele mesmo, Ronaldo Lessa, nosso vice-governador de Alagoas. Que honra recebê-lo nos estúdios do Alagoas em Pauta. Obrigada por vir aqui conversar com a gente. Então, eu que agradeço a oportunidade da gente conversar com os alagoanos. Novamente estar aqui, nesse estúdio, nessa televisão, que é um exemplo para as instituições do país, porque a TV Cidadã é isso. Ela presta um serviço enorme, está sendo destaque em relação ao papel que ela cumpre como órgão institucional. Então, é sempre bom, e principalmente com você, é um prazer. É a primeira vez que a gente se encontra de testa entre o povo, a nossa população, mas você pessoalmente. Muito obrigado. Eu que te agradeço, vice-governador. Antes de falarmos sobre o seu trabalho, eu queria que você falasse um pouco sobre Ronaldo Lessa, homem, pai, pessoa. Como é que você se caracteriza como pessoa, se define? É tão difícil, não é? A gente dizer, como você imagina, como uma pessoa que aprendeu com a vida, que os sonhos mudaram, né? Imaginava, por exemplo, desde pequeno ser engenheiro, brincava quando chovia com talos de picolé, fazer ponte, essas coisas todas. E depois não imaginava nunca que utilizei minha engenharia, minha profissão, por 10 anos praticamente. Claro que você usa a vida toda. Claro. Porque até como gestor público, prefeito e governador, e até como político parlamentar, o que você aprende, você sempre tem a oportunidade de usar, de passar e também a abertura para aprender. Agora, não imaginei que fosse professor antes e passei um período ensinando, que aliás é uma coisa maravilhosa. Ensinar é muito bom. E a gente chega à conclusão que todos nós somos alunos e professores a vida toda. É a coisa mais importante, né? E, por último, quando me coloco à disposição da sociedade, como vereador, deputado, tudo isso aí que você já colocou, que a gente exerceu, aí ainda outras coisas, como fui presidente da AMA, que é uma coisa também que me orgulha muito. Entendeu? Outra coisa que me orgulha é eu ser vereador e chegar a governo, que é uma coisa difícil, e eu tenho estimulado aos vereadores que sonhem com isso, que pode acontecer. Não foi meu caso, juro por Deus, que eu não tinha. A vida foi fazendo isso. Não tinha esse pensamento nem esse sonho na vida, entendeu? E outra coisa, fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que foi muito bom para mim, foi que me credenciou para ir para o BID. Trabalhei um período em Washington. Isso foi me dando oportunidade na vida. Com certeza, né? É um perfil de liderança também que você tem, né? Que é muito forte, que as pessoas te admiram, as pessoas te seguem, as pessoas te ouvem, né? E eu acho que não é todo mundo que tem essa expertise, né? O perfil de liderança não é todo mundo que tem. Tem gente que prefere ser liderado, porque fica numa zona de conforto. Zona de conforto, né? Mas eu acho que o senhor é um homem a serviço. O senhor a vida inteira esteve a serviço da sociedade. E sabe quando eu achei que podia fazer isso? Repare que coisa gozada na vida da gente. Quando jogava, quando assumi, por determinação do meu técnico, o papel de capitão da equipe. Aí eu vi que eu podia, né, tinha possibilidade de além do meu trabalho, também da minha desenvoltura, quer seja defendendo ou atacando, eu jogava voleibol, de poder influir no estímulo da nossa equipe. Nossa, seu histórico de atleta eu não conhecia. Foi seleção alagoana, campeão do juvenil. E isso aí foram coisas que deram base, por exemplo, para mais tarde eu achar que poderia também entrar na política. Isso ajudou, porque me deu confiança. Claro, não tenha dúvida, não tenha dúvida.
Na sua gestão como governador, o senhor entregou para a população o aeroporto Zumbi dos Palmares, o Centro de Convenções Ruth Cardoso e o SEASA. Esses projetos estão entre os que o senhor mais se orgulha de ter entregue para a nossa população? Como projetos materializados, estruturantes, como estruturantes, é importante. Até mesmo o centro administrativo, né? Que a nossa República dos Palmares, que está lá, hoje é o Palácio do Governo no sentido administrativo, né? Em todo o quarteirão a gente indenizou, né? Para fazer uma coisa pública. Eu acho que aquilo também foi muito importante. Primeiro porque a gente está valorizando a arquitetura, todo um acervo que a gente tem de história de Alagoas. E a outra questão é também a gente retomar uma coisa que eu acho que a Alagoas precisa a gente avançar nisso. O aeroporto foi Zumbi dos Palmares, né? Foi para poder fixar na nossa história, na nossa cultura, os valores que a gente tem no passado. É muito importante para a gente. Claro que eu sei que Alagoas nós temos as melhores praias do mundo, não devemos nada a Caribe, etc. e tal, mas é fundamental também a gente ter, sobretudo quando o potencial da gente de turismo, você ter o aspecto cultural. A pessoa que vem, ela quer saber o seguinte: eu estou pisando em que terra? Quais são os valores? Quer dizer, o Memorial da República que a gente fez, nós temos os 2 primeiros presidentes da República do país. Isso é muito significativo. Não é significativo, a gente precisa para poder até contar para as pessoas, né? Para quem não é daqui, para quem não conhece muito bem a nossa história, né? E a nossa cultura. Então é importante que o turista chegue no aeroporto Zumbi dos Palmares e se pergunte: poxa, então aqui é a terra do Zumbi dos Palmares? Pois é. Na verdade, não importa. Então eu considero que foi realmente o centro de convenções, por exemplo, é um equipamento que a gente não podia não ter. Dar um salto no turismo, que a gente já mostrava a vocação daquilo sem ter esse equipamento. Então, e está sendo ampliado, foi dobrado agora no governo do Renan Filho. Que já não está dando conta. Não dá, exatamente. Você vê a evolução do Estado. O próprio aeroporto vai ser dobrado. Vai ser dobrado, Não repare, há 16 anos atrás. É isso? Não. 16 anos. Você já precisa praticamente de dobrar pela capacidade e pelo movimento que está dando no aeroporto. E os voos internacionais estão chegando cada vez mais. Para Portugal, para Argentina, e assim, quem sabe a gente vira um segundo hub do Nordeste. Né? Podemos, por que não? Podemos, a gente tem que sonhar e perseguir os sonhos para a gente poder atingir os nossos objetivos, né? Quando esse aeroporto foi construído, achava-se que ele atendia plenamente. Não se pensava que fosse receber voos internacionais naquela época. Né? Então, hoje nós já recebemos. E a gente tem que pensar que, poxa, podemos receber voos oriundos dos Estados Unidos, oriundos de outros continentes, da Ásia. A gente tem que sonhar, a gente tem que querer, não é isso? Pois é. O senhor é até hoje lembrado com muito carinho pelos servidores públicos por ter sido um dos poucos governadores que, de fato, voltou os olhos para eles, valorizando a classe, além de ter realizado vários concursos públicos. O senhor, na gestão Paulo Dantas, também tem sido um defensor da categoria? Eles podem contar com seu apoio para a questão da possibilidade de aumento anunciada pelo governador Paulo Dantas? Sem dúvida. Inclusive foi um dos temas que eu e Paulo conversamos antes mesmo, para chegar a formar essa chapa, eu e Paulo, essa dupla, para disputar o governo do Estado. Uma das coisas que por exemplo, me empolgou para ir, foi a forma com que o governador também vê o funcionário público, a importância que ele dá, a valorização, inclusive, de coisas que eu fiz, que eu acho que ajudei muito o Estado na hora que os concursos passaram a ser algo de confiança, as pessoas sabiam que se estudasse passava e entrava, que não tinha pechada, aquelas coisas. Quer dizer, então, foi um novo momento no Estado de Alagoas, e o Paulo, desde antes, ainda quando estávamos em campanha, no processo de formação da chapa, esses valores foram coisas que nós conversamos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma
da intenção e da determinação dele de corresponder a isso, de valorizar o servidor público, de continuar com concursos. Sei das dificuldades, nós sabemos, claro. Nós tivemos uma perda enorme de receita externa por problemas externos, né? A questão do ICMS. Então, está tendo ele dificuldade, repare, já teve várias reuniões e ainda não sequer fez a recuperação da perda devido à inflação, mas sei que ele está absolutamente empenhado nisso e não tenho a menor dúvida dos servidores que eu sou um defensor árduo, e quero explicar por quê. Não é pelo carinho com que eles me tratam, etc. É o seguinte, a escola do governo foi a gente que fez, quer dizer, para poder valorizar, para poder, não ser só o tempo de serviço, mas a capacitação. A capacitação dele crescer, estimular. E outra coisa, o governo só funciona. A gente, gestor, tem a ideia, você determina quando se faz até a sua campanha, você diz, olha, eu vou basear o governo nisso, naquilo outro. Mas na hora de realizar, quem é que realiza? Quem está no hospital? É o servidor. Quem está na escola? Você está entendendo? Quer dizer, então são eles que são os nossos braços e as nossas mãos, na verdade, para realizar o que a sociedade precisa. Portanto, não acredito em governo que não respeite o servidor, que não acha que o servidor é o instrumento fundamental para o serviço da sociedade, para fazer o bem. Para a realização dos projetos. Senão, realmente, não tem como implementar, se não tiver quem faça. Exatamente. E a pessoa desestimulada, você imagina, na verdade? Lógico, não existe. Tem que ele perceber que ele é valorizado e que as coisas vão caminhar por essa rota. Com certeza. O senhor falou da composição da chapa com o governador Paulo Dantas, desde o início na discussão de projetos. De que forma o senhor vem contribuindo para a gestão do governador Paulo Dantas? Olha, várias vezes, tenho 5 meses, 6 vai ser agora que estou com ele, eu já representei ele em várias reuniões, como presidente da República, 2 vezes, no consórcio de governadores do Nordeste, em inaugurações, em postos de conselho. Quer dizer, muitos momentos o governador me deu a incumbência de representá-lo. Mas, além disso, ele também, a gente discute alguns aspectos que a gente considera prioritário, e ele me estimula para que eu coordene, para que eu ajude, que eu vá aos secretários. A gente está vendo isso com relação a questões de projetos estratégicos com relação vamos dizer, nós precisamos incluir no processo produtivo aquelas pessoas, e nós somos o segundo estado onde tem maior diferença social, né? Portanto, mais de 90% dos nossos alagoanos usam como é que se diz? O Sistema Único de Saúde. Isso. Quer dizer, é uma população carente. Usa os serviços públicos de saúde, educação, tudo, né? Tudo. E o que a gente precisa? Tentar, de todas as formas, incluir essa população mais pobre no processo produtivo. Claro. Então, isso o Paulo dá absolutamente apoio a gente, quer seja para incentivar a cooperativa, quer seja no sentido da agricultura familiar. Você está entendendo? Quer dizer, são essas coisas que ele diz, Arnaldo, vai em frente nisso. Nós temos um projeto de polímero, que é uma proposta que a gente quer trazer para aqui, temos discutido com as empresas, que é tratar com relação ao próprio desastre que a gente teve aqui no Pinheiro, né? E há um resíduo de materiais sólidos, que vai ser lixo, para que a gente possa produzir isso de forma positiva. Esse é um outro projeto que nós estamos encaminhando. Então o Paulo estimula, né, essas coisas. E quando eu posso, às vezes eu dizia que eu fui pouco aproveitado como prefeito, e agora eu digo assim, às vezes eu quero dar conta de poder corresponder à demanda que eu estou recebendo como vice-governador, me esforçando muito para dar conta. Mas isso tira de letra. Falando na questão de fomento, o senhor criou a agência Desenvolve.
né, que é a Agência de Fomento de Negócios de Alagoas, no seu segundo mandato como governador. Como que o senhor avalia a contribuição do órgão para o fomento aos novos e pequenos negócios? Olha, é muito importante. Acho até que a Desenvolve teve um período que não foi bem compreendido ou não desempenhou. Não sei os fatores, como eu não estava não se fez compreender também, né? Pois é, entendeu? Mas ela é um instrumento, veja bem, o que a gente, que eu aprendi na vida, né? O período que passei no BID, nos cargos que ocupei, que se a gente, o governo é um grande indutor do desenvolvimento, claro. Quer seja via empresarial, porque o governo faz incentivos, né? A gente fez isso, subsídios. A gente quer recuperar, por exemplo, um bairro como Jaraguá, tem que trabalhar o subsídio, inclusive, de IPTU, isso, aquilo outro. Então, em todos os sentidos, incorporar a empresa, trazer, mas de gente, tem que tratar de gente. Claro. Tá certo? E a Desenvolve, ela foi criada para chegar na população onde fica difícil ele ter acesso ao crédito, mesmo do Banco do Brasil, mesmo da Caixa. Sim. Quer dizer, então os projetos estratégicos do governo para você melhorar a qualidade de vida, a Desenvolve é fundamental, ela serve para o desenvolvimento, porque se essas pessoas crescem e se elas são como empreendedores, têm recursos para avançar, então só em tirar ela do papel de pobreza para melhorar, entendeu? Já é uma grande coisa, mas sobretudo porque o fruto disso é riqueza para o Estado que se constrói. Portanto, a Desenvolve foi a continuação do Banco do Cidadão. A ideia primeira foi o Banco do Cidadão. Eu estava, naquela época, a minha inspiração foi o Yunus, que era o banqueiro do povo. Por aquele livro, a gente fez um contato, mandei uma equipe para lá, e voltou essa equipe e a gente então fundou o Banco Cidadão, aqui em Alagoas. Pedro Verdino foi o primeiro presidente. Enfim, e depois foi avançando o processo para largar e, vamos dizer, sistematizar o planejamento até chegar na Desenvolve. É importante contar para as pessoas que a população pode contar com a Desenvolve. Os pequenos empreendedores podem contar com a Desenvolve, porque eu acredito que muita gente desconheça E eu tive papel. Oportunidade, eu mesmo não conhecia de perto do Brasil, assim, perto de conversar da cabeça dele. E aí, nessa viagem que eu fui para Rio Grande do Norte, o governador pediu para representá-lo nesse consórcio dos governadores. Ele depois me pede para dar uma vaga no avião, um avião que ele fretou para ir uma pessoa. Não sabia nem quem era. Essa pessoa foi do Brasil, presidente da Desenvolve. Conversamos a ida toda, a volta. Quer dizer, já fui visitá-lo depois que cheguei. Eu estou entusiasmado com a equipe. Fui lá, fui abraçar as pessoas, que eu não tinha tido essa oportunidade há muito tempo, entendeu? E eu acho que hoje ele tem uma direção que está preparada para fazer isso. Paulo pode utilizá-la com competência. Governador, o governo Lula está prestes a completar 6 meses de atuação. E eu gostaria de saber da sua opinião acerca das políticas públicas voltadas para os estados. O governo federal pediu para os governadores apontarem 3 projetos de investimentos prioritários para os seus estados. O senhor acredita que este governo será mais parceiro dos estados do que o anterior? Não tenho a menor dúvida. Absoluta nenhuma. Quer dizer, eu sei que ele não tem... Ele vai estar enfrentando dificuldades. Claro. Primeiro porque herdou além da pandemia, um milagres, caos. Né? Agora, não há milagres, é como você falou, tem toda a razão. Não há como o Lula chegar, o Lula, em 6 meses, resolver os problemas do Brasil. Não tem como. Principalmente porque houve também no país um problema de descompasso. Quer dizer, geralmente, quando se ganhava um governo, ganhava maciçamente. Por exemplo, o Paulo aqui tem um apoio da Assembleia forte para fazer as suas transformações. Não está acontecendo no Brasil. Quer dizer, o Poder Executivo veio para o PT, para as forças que eu chamo de progressista, é o termo que eu chamo, né? Mais de centro-esquerda, mas o Congresso ainda é um Congresso conservador. Ainda é um Congresso conservador. Então, isso requer tempo, discussão, jogo de cintura, entendeu? Para poder superar, criar um nível de confiança e de avanço político. Por exemplo, que o Brasil precisa de muita coisa, reforma tributária. Nossa. Nós precisamos da reforma tributária. Urgente. Urgente. Quer dizer, agora,
Que reforma? Bom, nós mesmo que não seja ideal, que a centro-esquerda queira pura, legítima, que é para fazer justiça, porque no Brasil quem paga imposto é sobretudo classe média Com e o pobre, certeza. tá entendendo? Com O rico não paga em relação aos países ricos. Não paga. Né? Proporcionalmente, os países cobram muito mais, os países capitalistas. Essa discussão de dizer que isso é uma visão socialista e comunista é estupidez. Os países ricos cobram dos mais impostos dos poderosos, de quem pode pagar. O Brasil tem um sistema de tributação injusto. Então, eu acho que essa correção tem que ser feita. E aí, me perdoe os chamados conservadores. Há de que se vocês forem eleitos para atender uma população. Então, acho que aí é preciso avançar. Se não for tanto quanto desejamos, mas tem que ser bem melhor do que hoje a gente tem no país. Quer seja pela simplificação dos impostos, quer seja pela justiça social. Claro, principalmente pela justiça social, né? Muito mais. Governo o governo anterior realmente virou as costas para os mais necessitados, não deu importância, priorizou outros grupos e com isso a gente percebeu uma injustiça social muito grande. Muito maior. Muito maior. Então eu acho que nesse governo o Lula, ele, ao voltar também o olhar dele para os estados, ele compreende que sem a ajuda do governo federal, o resto do Brasil não consegue avançar. Não, porque o que é o Brasil? O Brasil é um abstrato. É, claro. Não é? Eles são conjuntos de estados. Exato. Não é? E por que os Estados Unidos é forte? Porque os estados são fortes. Exato. Quer dizer, a federação, ela, inclusive, é diferente da gente. E tem legislações próprias, inclusive até judiciárias, né? Em termos até do criminal e outras coisas mais. Então, tem coisas, às vezes, que a gente copia do americano que eu não sou muito simpático. Agora, tem outras coisas que eles fazem que está dando certo, a gente tem que fazer. Então, o presidente tem que fortalecer os estados para que o país seja forte. Não há país forte se a federação for fraca. É claro. Não existe. Então, essa é a visão e que Lula já mostrou. Entendeu? Independente de todas as coisas, porque nós tínhamos o Ciro como candidato, etc, mas o Lula já mostrou no passado que tem esse foco, o foco do respeito à população, entendeu? E uma população ampla, diversificada, respeito ao índio, né? Respeito ao ecossistema, respeito aos quilombolas. Você está entendendo? Quer dizer, lógico. É um processo de pátria, construção de país diferenciada. Isso que aconteceu com os Yanomamis foi um descaramento, uma falta de respeito, uma desumanidade. Não é? Né? Governador, o senhor tem 74 anos. Por quanto tempo o senhor ainda pretende seguir na vida pública? Seja como governador, prefeito, parlamentar, o senhor ainda pretende seguir por muitos anos nessa jornada? Olha, algum tempo atrás, desde que eu perdi o mandato de deputado federal, não me reelegi, aí eu achei que devia parar. Aí eu, inclusive, estimulei muito o PDT tinha candidatos a prefeitos, era a Cátia, era o Júdice, era o Corinto e tal, porque eu achava que já tinha dado o recado. Mas depois eu cheguei à conclusão que quando eu fico sem isso também não me faz bem. Quer dizer a satisfação do viver, entendeu? Ela ainda tem dentro de mim a vontade de servir. Isso é uma coisa que você tem que ter medido. Agora, o que é que muda nisso? A genética. O tempo, né? Ele é um fator, por mais que a gente esteja ampliando o índice de idade média da população, né? Antigamente, pessoa com 60 anos era idoso, e às vezes... De ficar em casa em casa e acabou-se. Quer dizer, tinha até programas para ver se estimulava de fazer serviços comunitários e etc. Voluntários. Hoje mudou. Então, enquanto eu tiver gás e perna, vitalidade, mas aí eu não sei o quanto tempo isso vai dar, porque na verdade a gente chega num momento que diz que se você acordou, não teve uma dor aqui, nenhuma aqui, nem nada, você está vivo. Está vivo, exatamente. Então vamos tocar para frente, entendeu? Mas já é diferente, né? Claro. Agora, tento me cuidar, caminhar, claro. Entendeu?
ter qualidade de vida. Para a mente poder estar de acordo com o corpo. E aí também tem o seguinte, por exemplo, o Paulo, por exemplo, digo, Paulo, eu preciso que você me dê socorrista. Você tem 40 anos, tudo garoto. Agora quando eu era governador, já tinha socorristas que do corpo de bombeiro. Então, em vez de dar X militares, dê um pedacinho daqueles militares como socorrista para poder eu viajar, no dia a dia tá mais confortável, porque algumas vezes eu passo mal, preciso. Normal, entendeu? Todo mundo. Então, enquanto eu tiver essa vontade e a capacidade de fazer, eu estou na luta. E essa é uma notícia maravilhosa para a gente, porque a gente precisa dos bons políticos, dos homens que realizam, que fazem, que têm vontade de fazer. Isso não tem a ver com idade, porque acho que etarismo é uma coisa que nos limita, mas a gente tem que ir até onde a gente sente que pode. Que a gente ainda tem a contribuir. E isso é muito importante. Eu fico muito feliz de ter o senhor como vice-governador do estado por conta da sua experiência, do quanto que o senhor já contribuiu com Alagoas. E outra coisa importante que eu acho que foi sábio do governador Paulo Dantas, de colocá-lo ao lado dele, porque a sua experiência contribui bastante. Muito obrigado. Então eu acho que as pessoas têm que ter a sensibilidade de saber que eu preciso colocar alguém que saiba mais do que eu ao meu lado para me ajudar a fazer as coisas sempre da melhor maneira possível. Então, quero parabenizá-lo por tudo, pela sua jornada, pela sua trajetória, pelo seu trabalho atual e que a gente possa contar com o senhor aí na vida pública ainda por muitos anos. Olha, eu agradeço pelas suas palavras. Isso que estimula muita gente, claro. Porque qual é a moeda da gente? É o reconhecimento. É o reconhecimento público, tá entendendo? Então isso é coisa que não tem preço. E eu quero dizer o seguinte, que eu estou bem, quer dizer, a relação de governo da equipe, a forma com que o governador nos trata e a gente desenvolve as atividades, tem sido muito bom para mim. Quer dizer, então eu estou vendo que você está até emocionado. Estou, porque eu tenho muito carinho pelo senhor, pelo seu trabalho, pela sua trajetória, e eu acho que a gente tem que reconhecer isso publicamente e trazer para as pessoas, que não é todo mundo, não é todo político bem intencionado, não é toda pessoa que realmente tem vontade de fazer, que entra para a vida pública com esse propósito. Então a gente tem que trazer para o senhor servir de inspiração para essa galera jovem que está chegando aí, porque eles precisam aprender com quem sabe, com quem já fez. Não é isso? Obrigado. Muito obrigada. Deus lhe abençoe. E venha sempre aqui contar as novidades pra gente. Agora, se você chamar, só dizer, venha. Que legal. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta.